Em nossos estúdios, um convidado especial. Bem-vindo ao Estádio de Excelência, professor Forbes. Muito obrigado, Raimundo. É um imenso prazer estar aqui com você em um estúdio novo, aqui em Santa Catarina. E para eu que venho de São Paulo, para mim que venho de São Paulo é formidável, porque Santa Catarina, para nós, agora é o paraíso, o novo paraíso brasileiro. Jorge Forbes é psicanalista e médico psiquiatra em São Paulo. Atualmente preside o Instituto da Psicanálise Lacaniana e o Projeto Análise. Tem vários artigos publicados no Brasil e no exterior. E foi exatamente por causa de um artigo publicado na revista Welcome que eu conheci o Dr. Jorge Forbes. Eu estava no aeroporto de São Paulo, aguardando o voo para Florianópolis, quando abri a revista e vi um artigo que iniciava dessa maneira: ninguém merece ser feliz. Dr. Forbes, ninguém merece ser feliz? Olha, Raimundo, obrigado pela sua leitura, porque o que eu tentei fazer nesse artigo foi isso mesmo, foi provocar as pessoas. Porque as pessoas estão muito aflitas, querendo encontrar regras, disciplinas, dizendo que fazendo isso ou fazendo aquilo, elas serão muito felizes. Eu quis chamar a atenção que as grandes felicidades das nossas vidas, elas são sempre frutos de um acaso, de um encontro, de uma surpresa, muitas vezes, inclusive, nos dando um certo problema, porque a gente não esperava aquilo e aquilo ocorre. A felicidade vem sempre de um outro lugar, a felicidade é uma coisa assim de mágica. Então, foi por isso que eu escrevi esse artigo, para tentar alertar as pessoas, parem de fazer uma disciplina de felicidade, porque, no fundo, ninguém merece ser feliz, o que não quer dizer que as pessoas não possam ser muito felizes. Dr. Forbes, o senhor é um dos principais introdutores do pensamento de Lacan no Brasil. Quem foi Jacques-Marie Émile Lacan? Pois há poucas pessoas sabem o nome inteiro dele. Jacques-Marie Émile Lacan foi o maior continuador de Freud. Ele foi um psiquiatra, psicanalista francês, nasceu em 1901, morreu aos 80 anos de idade, em 1981. E ele teve um ensino que começou por volta de 1953, quando ele já tinha 52 anos de idade, e foi até a morte dele. E ele foi muito importante porque ele, primeiro, recuperou um Freud que tinha sido pasteurizado, que tinha perdido a virulência. A psicanálise nas mãos dos primeiros pós-freudianos, de uma certa maneira, tinha virado uma tentativa de adequação ao mundo. E segundo, então ele recuperou a virulência, em primeiro lugar, e segundo, ele renovou a psicanálise, propiciando que hoje em dia a gente consiga pensar uma psicanálise para o século XXI, uma psicanálise para o homem globalizado, uma psicanálise, como você disse agora há pouco na abertura, citando um dos meus livros, uma psicanálise quando o mundo não responde mais à estruturação edípica. E, ao meu ver, depois de Freud, é o mais importante analista que nós já tivemos. Eu vou aproveitar a sua estada aqui no programa Estádio de Excelência e fazer algumas perguntas mais genéricas. Muito prazer. Qual é a diferença, qual é o conceito entre felicidade e amor? Qual é o conceito? De felicidade e de amor. Só isso que você quer. Para falar em pouquíssimas palavras, qual é o conceito de felicidade? O conceito de felicidade é você ir além de todas as expectativas que você possa imaginar. É você ser surpreso por algo que, às vezes, no primeiro momento pode parecer ruim e depois você vê que é bom. O conceito de felicidade é algo de inquietante, mas é uma inquietação animadora, vamos dizer. Qual é um conceito de amor? O conceito de amor é a coisa mais fundamental na vida das pessoas. Amor seria... Vou ter uma forma que Lacan gosta muito, que amor é dar o que não se tem a alguém que não quer. É complicado isso, mas serve para pensar em casa. E qual é a diferença entre querer e desejar? Querer, normalmente, a gente usa na psicanálise em relação a alguma necessidade. Necessidade é alguma coisa que a gente pode nomear. Eu quero um copo d'água, então está aqui o copo d'água. Né? E agora, quando eu beijo, você viu que eu fiz um ato falho, eu falei quando eu beijo, eu ia dizer quando eu vejo. Né? Então, isso você acabou de ver por onde passa o desejo. O desejo atravessa o querer, atravessa a necessidade, ele se faz falar de uma outra maneira. Né? Então, você bebe um copo d'água e você pensa num beijo. O copo d'água resolve a sua necessidade, né? E o beijo resolve o seu desejo. De onde vem o desejo de vencer? O que motiva o empreendedor a ir em busca do sucesso? O que motiva o empreendedor em busca do sucesso é a impotência fundamental da espécie humana. Curiosamente, nós como animais somos os animais mais impotentes, porque se um bebê
for deixado à sua própria sorte, em pouco tempo ele morre. Ele não sabe proteger do frio, ele não sabe comer, ele não sabe falar, ele não sabe andar, né? Então nós precisamos sempre do outro para nos acolher nessa vida. Bom, nós também somos uma sociedade de desistentes, né? De desistentes. Uhum. Se nós compararmos os sonhos da juventude, quando nós chegamos na fase adulta, quer dizer, a maioria deles nós abandonamos, assim como o sol se pondo no mar. Por que as pessoas desistem tanto dos seus sonhos? As pessoas desistem tanto porque dá muita angústia sonhar. Sonhar quer dizer optar. E, por exemplo, se você tiver 10 coisas e você escolher uma, a única certeza que você tem é que você perdeu 9. E aquela uma falta para você ainda a prova se aquilo vai dar certo ou não. Então, curiosamente, as pessoas temem muito a liberdade do sonho, a liberdade da fantasia, porque sempre o sonho é algo muito solitário e as pessoas se acovardam. E, de certa forma, aqueles sonhos da infância, sonhos da juventude, acabam se transformando na vida das pessoas na burocracia da idade adulta. E aí a vida fica muito sem graça. Dr. Forbes, os livros de autoajuda continuam vendendo muito bem. Eu acho que as pessoas compram na esperança de uma receita do sucesso. Sim. Existe a receita do sucesso e um caminho traçado para o êxito? Não existe a receita do sucesso, a não ser para o autor do livro de autoajuda, porque ele é o único que tira algum benefício do livro de autoajuda. Aliás, eu não sei porque as pessoas compram o livro de autoajuda, porque, como o próprio nome diz, né, se fosse autoajuda, você teria escrito. Se você comprou, é porque é heteroajuda, vem do outro. Então, não adianta, Raimundo, mas se tem tanta venda atual os livros de autoajuda, é porque nós estamos num momento, na civilização atual, num momento que eu chamaria de desbussolamento, onde as pessoas perderam o norte que nós tínhamos antigamente e temos várias possibilidades, e frente a essas possibilidades as pessoas se angustiam, foi o que falávamos agora há pouco a respeito dos sonhos, então eles pedem que alguém apresente para eles uma forma de viver no mundo, que é o que faz, né, essa série de livros de autoajuda que poderiam ser substituídos por coisa melhor. Dr. Forbes, agora falando sobre esse cenário mundial tão nebuloso, esta crise é econômica ou de civilização? Eu não tenho dúvida, eu tenho muitas dúvidas na vida, mas sobre essa não. Eu acho que a crise que a gente está vivendo não é uma crise de civilização. Fazê-la e transformá-la numa crise econômica só, é claro que é econômica também, mas fazê-la econômica só é mais ou menos como se a gente tem um paciente com um monte de doença e uma delas é febre. Então, como eu só sei tratar a febre, então eu digo, o que ele tem é febre. Não, mas ele pode ter febre, ele tem tuberculose, tem uma infecção pulmonar, tem uma infecção no fígado, tem uma série de modificações. E eu vejo o que está acontecendo é um pouco isso. Nós estamos frente a uma modificação imensa da civilização humana, na passagem do chamado mundo moderno para o mundo pós-moderno, ou do mundo industrial para o mundo globalizado. Esse desequilíbrio que o laço social está sofrendo, né, gera como consequência a gente não saber ainda, nós não temos a bússola para viver nesse mundo, e um dos aspectos é o aspecto econômico. Mas, a meu ver, é um só. E se nós só lidarmos desse aspecto econômico, o nosso desajuste no mundo atual vai continuar e vamos continuar em crise. Eu acho que os novos valores do mundo globalizado começam a ser compreendidos e por conseguinte, a gente começa a administrá-los melhor. E dessa administração nós vamos caminhar para um mundo novo, onde não será só a economia que será feita de uma outra forma, mas a direção de uma empresa será feita de uma outra forma, a educação dos filhos será feita de uma outra forma, casar de uma outra forma, enfim. E nós estamos aprendendo. Tivemos que passar por crises muito duras como essa que a gente está passando para nos darmos conta que os remédios da época anterior não servem mais para o mundo de hoje. E no mundo de hoje, qual é o perfil ideal do líder no ambiente corporativo? O líder no mundo, eu acho que eu teria muita coisa para falar sobre isso. Eu vou tentar pegar alguns aspectos só porque eu sei que, né, no Estado de Excelência temos vários líderes que estão nos vendo. Então, eu diria assim, primeira coisa, acabei de falar, vamos quebrar a hierarquia. O líder tem que ser um apaixonado. Ele não tem que transmitir
como se transmitia antes, a grande importância. Eu sou o representante da grande importância. Não existem mais grandes importâncias para serem representados, né? O líder de hoje tem que ser alguém que cumpre aquilo que a sociedade mais pede, que é o risco. O líder tem que ser aquele que, antes de mais ninguém, pode se arriscar. E arriscar em nome do quê? Arriscar em nome de uma paixão. Ele tem que se arriscar a ser mal compreendido, ele tem que se arriscar, de repente, ser criticado, né? Mas ele nunca pode ceder frente a essa paixão. Esse seria um ponto. Ele tem que saber que na sua empresa, que nas suas relações, ele tem que trabalhar com uma sociedade horizontal e não com uma sociedade vertical. Então, ele tem que propiciar mais o talento das pessoas, né? Até mais, diria, que o treinamento. O treinamento é importante? É, mas o talento das pessoas tem que ser privilegiado e ele tem que saber como colocar o talento com os diversos projetos que ele tem. O líder de hoje, ele tem que ser múltiplo, ele não pode ser único. A ideia do foco, que foi tão importante no mundo industrial, eu tenho que focar, né? Hoje em dia eu tenho que multiplicar. O líder de hoje, ele tem que ser múltiplo. O líder de hoje, ele tem que se guiar mais por uma razão afetiva do que por uma razão ascética. O que quer dizer isso? Quer dizer que até pouco tempo atrás, o líder, por exemplo, um político, se apresentava para a população dizendo: eu sei a salvação do nosso Estado e aqui estão os índices, né? E mostrava através dos índices, através de uma tentativa de uma lógica dedutiva e empirista, né, e quantitativa, a forma do bem-estar da sua população. O líder de hoje não é que ele não use nada disso, mas ele usa isso e, ao mesmo tempo, ele transmite assim ele transmite uma certa certeza afetiva que não é baseada em número, porque número não emociona. E o líder de hoje tem que saber isso, que número não emociona, né? E tem que ser capaz de sustentar essa posição. Bom, eu achei que eu ia falar pouco, mas falei muito sobre o líder de hoje. Não, mas está muito interessante. E qual deve ser o comportamento? Como serão as empresas nesse futuro? Senhores empresários, eu estou preocupado para burro com o que eu estou vendo no movimento das empresas. As empresas, Raimundo, estão voltando, estão voltando para trás, né? E o termo voltar para trás é reacionário. Reacionário quer dizer agir para trás. Eu acho que elas estão se escondendo em práticas reacionárias? Elas estão se escondendo, elas ficaram apavoradas, elas abriram, elas mudaram, vamos dizer, em 1990, elas mudaram sua forma de organização. A reengenharia foi importante para elas, né? A influência do livro, do Hammer, sobre a reengenharia. Vamos, então, buscar horizontalidades, vamos multiplicar, vamos cortar certos gastos, bom, enfim, vamos quebrar hierarquias. Aí, de repente, veio essa crise. Eu estou vendo que as empresas estão agindo um pouco como certas famílias ou certas escolas. Seja nas escolas, seja nas famílias, seja nas empresas, estão voltando uma tentativa de usar remédios de 30, 40, 50 anos atrás. A gente está começando a ver escola que está querendo suspender aluno ou quase usar palmatória. A gente está vendo família, pais, querendo dizer assim: agora em casa só se come no jantar às 7 horas da noite, né? Pai, você esqueceu que já tem micro-ondas, quer dizer, não dá mais certo, né? Não vai funcionar. E eu estou vendo que as empresas estão querendo resolver esse momento atual por uma certa moralidade. Então, vejo, por exemplo, empresas dizendo: vamos cortar o celular de todos os diretores. Agora, o carro que eu for usar vai ter que ter, o diretor vai ter que dizer que foi daqui até lá, porque nós temos que dar a prova, né, da nossa rigidez, do nosso compromisso, bom, enfim. As empresas têm que dar prova, antes de mais nada, né? Não é de rigidez, não é dessas práticas reacionárias. As empresas têm que dar provas de flexibilidade, as empresas têm que dar provas de criatividade, as empresas têm que dar prova, sei lá, vou pegar empresas para dar um exemplo concreto, né? Vamos pegar uma Google, pegar uma Apple. Né? Mas a Google também cortou funcionários. Quer dizer, não estou dizendo que não tem que cortar funcionário. Mas eu estou dizendo, eu sei que a Google cortou funcionário, todo mundo vai cortar funcionário em certa medida.
Mas cortar funcionário e aproveitar isso para um discurso moralizante, no sentido que aquilo decorrente da ordem unida seja boa coisa para a globalização, isso é que eu acho preocupante. Eu estou de acordo com o professor, até porque a rigidez é da morte. Quer dizer, a flexibilidade é que é da vida, né? E nesse ambiente de crise, ou de crise anunciada, ou de crise propalada, que postura, que atitudes o empresário, o líder, deve tomar para motivar não só a sua empresa, mas motivar o mercado, de um modo geral? Eu acho que a primeira coisa é que a gente não deve ter medo da crise. E deve dizer, sim, a crise chegou, né? A crise é forte. As pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão pensando que não tem mais futuro, as pessoas estão pensando que não tem mais garantia, que vão depender de seus filhos, e seus filhos estão preocupados que não querem manter os seus pais. Então é melhor dizer, porque o primeiro fato é que se a gente disser tudo isso, né, quando diz, o monstro diminui, porque quando você nomeia o diabo já não fica tão amedrontador. Então, eu acho que nós temos que fazer, nós ainda não fizemos essa lição de casa, nós temos que nomear. Eu não estou com uma proposta pessimista, não. Eu só estou dizendo que, ao nomear todas essas coisas, ao não tentar disfarçar, né, nós vamos ver, né, como se fala em inglês, o damage extension. Né, qual foi a extensão da desgraceira que nos abateu. E depois disso, né, em seguida a isso, eu volto ao que eu estava falando antes, as empresas e todos nós vamos ter duas opções. Ou tentar voltar ao estado anterior, que eu acho a pior saída, ou dizer de que maneira eu vou reconduzir, eu vou pôr o meu negócio, a minha empresa, a minha forma de agir nesse mundo globalizado. E aí as pessoas precisam ter um banho de cultura, porque essas empresas, as empresas estavam muito afastadas do movimento cultural. E, a meu ver, não haverá nenhuma empresa que não seja um agente cultural no século XXI. Por isso que a gente fala da maneira de ser da Google, maneira de ser da Apple, maneira de ser da Virgin, né? São empresas que marcam uma forma de ser. A cultura não é mais entretenimento. A cultura é a própria base do cimento do laço social. E se as empresas não se aperceberem disso, né, se não forem por aí, elas vão ficar obsoletas. As mulheres que já são maioria no ensino superior, elas estão assumindo cada vez mais posição de chefia nas organizações. É também cada vez maior o número de mulheres chefiando famílias. Nós estamos prestes a ver um regime matriarcal? Eu acho que nós estamos num regime de mulheres, não necessariamente matriarcal. Isso já é uma visão masculina a respeito da mulher, que quando a mulher começa a ter poder, a gente diz já é mãe. Não é mãe, são mulheres. Né? Diria até que nós estamos num mundo feminino porque as mulheres ocupam posições não só de mãe. E faz parte do mundo globalizado. Esse mundo globalizado que multiplicou as possibilidades e os padrões, ele é muito mais favorável às mulheres do que aos homens, por uma razão simples. O homem gostava daquele mundo unitário do mundo industrial, porque o homem adora unidade. Né? O homem se veste da mesma maneira, o homem adora comparações, etc. Não vou me alongar sobre isso, né? Mas é fácil o espectador perceber. Enquanto a mulher, ela adora a diversidade, ela é muito mais divertida, por exemplo. É só olhar a forma que ela se veste, né? Ela detesta a comparação. E essas características do feminino, elas são mais propícias no mundo múltiplo da globalização que no mundo unitário do mundo anterior, do mundo industrial. Tá, queria que o senhor falasse também sobre um outro fenômeno, que é o seguinte: hoje os filhos estão demorando muito para sair de casa. Então, quer dizer, eu tenho amigos que têm filho com 34, 35 anos, solteiros e morando em casa. Morando em casa na maior. Que fenômeno é esse, doutor Flávio? É uma razão muito simples, senhores pais. Vocês acham que os filhos de vocês estão muito dependentes, estão em casa até os 30 e tantos anos, mas que não era como você, que saiu de casa cedo, foi batalhar, foi ganhar sua vida, foi morar numa kitnet, foi dividir um apartamento com amigos. Nós conhecemos esse papo, correto? Agora, qual é o ponto? É que o filho de hoje não acha que está na casa dos pais. O filho hoje acha que está na casa dele. Ele pega a namorada,
né? Ele chega às 11 horas, meia-noite, ele chega tranquilamente na casa dos pais e fala assim, aí, tudo bem? Vai para o quarto com a namorada. E os pais ficam na sala vendo televisão. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Nós saímos? Né? Já teve pai que me perguntou isso. Né? Assim, quando meu filho chegar com a namorada em casa, né, eu vejo que ele não sai. E eu devo sair, então, para deixá-los, né, em casa? Mas se eu sair, eu vou para onde? Ele se dá conta do absurdo da situação. Então, realmente, a figura do filho canguru é uma tendência atual. Mas só queria alertar isso, que os filhos não saem de casa porque a casa é deles, não é dos pais. Tem um outro fenômeno que eu gostaria que o professor Forbes falasse, que é do adolescente cinquentão. Que fenômeno é esse, doutor Forbes? Bom, primeiro eu quero explicar para o telespectador que não tem nada a ver nem com o Raimundo, nem comigo. Bom, mas o adolescente cinquentão, Raimundo, é o seguinte... A adolescência era a fase que a gente sempre dizia, por volta de 15, 20 anos, entre 12 a 20 anos de idade, mais ou menos, aonde a pessoa se dava conta, né, de todas as pulsões que habitam o seu corpo e fica meio perdido de tentar localizar de que forma né, amarrar essas pulsões todas, é um jargão psicanalítico esse, com o mundo. Só que hoje em dia, a pessoa chega aos 50 anos de idade e vive um fenômeno muito parecido. Por quê? Porque nos convenceram, quando a gente tinha lá atrás 20, 30 anos de idade, nos convenceram que você casava tipo 20 anos de idade, depois você constituía uma família, você trabalhava, você chegava no seu auge aos 50 anos de idade, aos 60 você se aposentava, fazia com seus netos, né? E aos 70, 75 você morria. Só que hoje já mudou tudo. Aos 50 anos de idade, uma pessoa chega para você e fala assim, Raimundo, você tem mais 50. Você fala, como mais 50? Mas eu já cumpri os meus 50, como é que eu vou ter mais 50? Você tem mais 50. Então quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez mais nós vamos ter pessoas com mais de uma profissão. Ninguém vai ter uma profissão só. Eu, por exemplo, sou um psicanalista, não é? E estou sendo entrevistado aqui. Normalmente o psicanalista fala pouco. Né? A minha vingança, de repente, eu posso vir no seu programa e falar bastante. Né? Aí... a pessoa vai ter mais de uma profissão. A pessoa não pode mais contar com uma aposentadoria, não tem sistema de segurança social possível para aguentar, né, 30, 40 anos a mais da população inteira. Né? Não há previsão, não há, ao menos não há até agora, e não há nenhuma previsão de que isso possa vir a acontecer. Isso arrebentou com todo o sistema previdenciário. Isso arrebentou com todo o sistema previdenciário, não vai dar certo. Né? Então, a pessoa hoje chega aos 50 anos de idade, ela tem de novo as questões sobre o amor, as questões sobre o trabalho, as questões sobre o que fazer, as questões de onde morar, as questões da cidade. Acho que o adolescente cinquentão é quase 90% das pessoas que estão hoje em dia aos 50 anos de idade tem que legitimar o fato de estarem em crise. Tem que parar de tomar remédio antidepressivo, né, porque isso é uma crise de momento e você tem que enfrentar. Você tem que se reinventar, você tem que pensar de que forma você vai viver mais 50. E que isso pode ser muito bom e não só desesperador, como muita gente pensa. Bom, é evidente que o espaço do Estado de Excelência é muito curto para caber, digamos, uma conversa tão fascinante que foi essa conversa com o professor Forbes. Ele está aqui em Florianópolis, é um convidado de um congresso fechado, e eu queria, doutor Forbes, que o senhor dissesse como as pessoas podem fazer contato com o senhor, de que maneira elas podem contactá-lo. Meu telefone em São Paulo é 11 3086 1433. Ou então para entrar no meu site, que é meu nome, www.jorgeforbes.com.br. Bom, quero agradecer a sua participação, a gentileza de ter vindo aqui nos nossos estúdios. Muita felicidade no Congresso amanhã.